E aí pessoal, meu nome é Alexandre Oliveira, eu sou terceiro Dan em Taekwondo Marcial pela Federação Paraibana de Taekwondo Marcial. Vou falar hoje sobre uma questão simples, mas que pouca gente conhece ou tem às vezes uma ideia equivocada sobre o tema hierarquia no Taekwondo. No Taekwondo existe uma hierarquia de funções, vamos assim dizer, que remete a alunos, professores, instrutores, mestres e grão-mestres. Mas quem é quem no Taekwondo? Para a gente conseguir entender melhor isso. Primeiro, aluno, que é logicamente por onde nós vamos começar, nada mais é do que todo aquele praticante que inicia as atividades marciais, ou seja, que começou a praticar Taekwondo. Poderia ser uma outra arte marcial, mas como eu estou falando especificamente do Taekwondo, vamos seguir por aqui. O aluno ele tem que seguir uma série de etapas para se tornar instrutor, depois professor e depois mestre e grão-mestre. O aluno ele entra como faixa branca, que é o que nós chamamos de 10º GUB. O GUB nada mais é do que uma classificação que a gente dá para quem é faixa colorida. Vamos entender um pouquinho aqui rapidamente. Faixa colorida. No Taekwondo nós temos várias faixas que indicam os graus de experiência daquele praticante. Por exemplo, faixa branca, o iniciante, faixa amarela, já está passando do nível de iniciante, faixa verde, já é um aluno com mais experiência, faixa azul, mais experiência ainda, faixa vermelha, já tem mais maturidade com relação ao nível técnico, ou seja, ele é mais forte, tanto tecnicamente como em nível de sapiência, ou seja, sabedoria, ele é mais sábio, ele tem mais aprofundamento teórico. Faixa preta, é aí que a gente chega ao instrutor. Instrutor é diferente de professor? Sim, com certeza. Um instrutor, ele não vai fazer a elaboração de aulas, por exemplo. Ele não vai criar métodos de ensino. Por quê? Porque ele ainda está entrando na formação para professor. Então ele vai estar sendo supervisionado pelo professor dele. Um instrutor, ele só pode ser chamado de professor quando ele atinge terceiro Dan. Tá, então como é que a gente vai saber quem é instrutor? Quando um aluno ele atinge a faixa preta, ele recebe o título de faixa preta primeiro Dan. Só que ele vai ser faixa preta primeiro Dan e segundo Dan ainda sendo chamado de instrutor. Ou seja, ele não é professor ainda. E muitos equivocadamente dizem, você já é professor. Não, você é um instrutor. Ou seja, você ainda está tendo supervisões do seu professor para saber como lidar com as aulas, tanto na questão técnica como na questão teórica. Ok, agora você se tornou faixa preta terceiro Dan. Mas o que é Dan que você está falando, professor? Dan é a classificação que a gente dá quando você atinge o nível de faixa preta. Perceba, quando você era faixa colorida, você recebia títulos de GUB, 10º GUB, 9º GUB, que é um assunto que eu vou falar em um outro vídeo com mais calma, ok? Mas, por hora, o GUB é o título que se dá à classificação de alunos coloridos. O Dan é a classificação que se dá a faixas pretas, ou seja, quando você se torna faixa preta, você se torna faixa preta primeiro Dan. Quando você faz um novo exame, você se torna faixa preta segundo Dan. E assim por diante. E agora, quem é mestre? Mestre é quem atinge o nível de quarto Dan acima, ou seja, você se torna professor com terceiro Dan e você se torna mestre com quarto Dan. E por último, você se tornou o mestre. O último? Não. Ainda temos outra etapa, o grão-mestre. Quando você atinge o sétimo Dan, agora você se torna grão-mestre, porque você está com um nível muito elevado de conhecimento, ok? Então, quantos Dans existem no Taekwondo? Bom, se falava sempre no 10º Dan. É raro a gente encontrar um grão-mestre com 10º Dan. Todos atingem o 9º Dan. Vocês podem até colaborar com outras informações adicionais, caso eu não tenha tido aqui. Nós podemos citar o grão-mestre Rui Jaili, muito famoso, que fez a introdução do Taekwondo no Rio de Janeiro, por exemplo, na década de 70. Esses vídeos que eu vou fazer a partir de então serão para promover o Taekwondo e para trazer informações interessantes de conhecimento técnico e teórico. Trazer dicas de filmes de artes marciais, como documentários, e entre outras coisas interessantes do universo marcial. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, dá uma forcinha, se inscreve, chama outros colegas para fazer a mesma coisa, curte os vídeos, que isso colabora com o meu trabalho
para fazer com que eu mantenha esse conteúdo sempre ativo, ou seja, mais conteúdos para vocês, ok? Eu agradeço demais e até a próxima. Take on!